Eu gostaria de saudar a todos os irmãos que estão reunidos e usar uma expressão que Tiago White utilizava, o rebanho espalhado. O rebanho de Deus está espalhado por ocasião de uma crise que muitos pensavam jamais poder existir, uma crise que muitos não estavam esperando para agora, porque apesar de adventistas, sempre esperamos que os eventos ocorrerão no futuro, mas a profecia é certa e fiel à sua interpretação, e o mundo vai agonizando com dores de parto. Isso aqui é apenas um treino para o que nos espera no futuro. Então, saúdo a todos e fico feliz de poder adorar com vocês nesta manhã de sábado. Convido-vos a abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1 a 3. Apocalipse, capítulos 1 a 3, onde nós temos, aliás, 2 e 3, onde nós temos a narração das cartas, aliás, a carta que João escreveu às 7 igrejas. E vocês sabem que essas cartas possuem uma estrutura. A estrutura é que as cartas possuem um elogio, né, uma reprovação e uma advertência. Então, quando nós pegamos a carta à igreja de Éfeso, né, diz ali: conheço as tuas obras e o teu labor, capítulo 2, verso 2, né? Agora, verso 5, a advertência. Lembra-te, pois, de onde caíste. E aí, por fim, uma promessa. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. E essa é a estrutura básica das cartas de Apocalipse. Todavia, nós encontramos cartas onde Jesus não deixou nenhuma advertência. É a carta para a igreja de Esmirna e para a igreja de Filadélfia. Essas igrejas, elas eram igrejas literais, da época de João, que estavam na Ásia Menor, na Turquia. Mas essas igrejas também simbolizam 7 períodos da história do cristianismo, começando em Éfeso, na igreja apostólica, Esmirna, a igreja da grande perseguição, Pérgamo, quando começam as apostasias, Tiatira, a igreja da Idade Média, Sardes, a igreja do período da Reforma Protestante, Filadélfia, a igreja do período do grande reavivamento, alguns colocam reavivamento metodista, outros apenas um reavivamento milerita, e certamente chegamos à última igreja, a igreja de Laodiceia. Porém, ao passo que algumas igrejas não possuem repreensão, a igreja de Laodiceia não possui elogio. Nós lemos aqui em Apocalipse 3, verso 15, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa carta, ela é dirigida para a igreja de hoje, para o povo remanescente de Deus, que não é frio e nem quente. Então, quando olhamos as situações que ocorrem ao nosso redor e ficamos tristes, pensamos, puxa, porque Deus permitiu que todas estas coisas acontecessem. As pessoas estão mornas, as pessoas têm uma aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Estava tudo profetizado, e assim era necessário que se cumprisse. Agora, não é porque a profecia diz que nos últimos dias a igreja seria morna, que a igreja de Laodiceia tem o seu lugar no céu. Se aqueles que estão em Laodiceia querem ir para o céu, eles precisam repetir o exemplo de outras igrejas. Se querem se tornar o povo remanescente, verdadeiramente,
e não apenas de nome, precisam viver como viviam os cristãos de Esmirna. Aqueles cristãos que foram mortos, decapitados, queimados, homens dos quais o mundo não era digno, homens que passaram a sua vida nas catacumbas, homens que perderam tudo para copiar um manuscrito da Bíblia para que este livro sagrado chegasse até nós, pessoas que vaguearam com todos os seus bens confiscados, mortos ao fio da espada, cerrados ao meio, mortos no Coliseu, martirizados. Agora, essa é a igreja pura. Foi a igreja que encarava a morte que foi prometida, uma coroa da vida. Vocês compreendem que se o nosso cristianismo não se aproximar da igreja de Esmirna, jamais teremos um lugar no céu. Se não vivermos como os cristãos piedosos da antiguidade, Jesus ficará pelo lado de fora, como ele está na igreja de Laodiceia. Por isso, eu incentivo sempre que as pessoas estudem os relatos do martírio. Nós, como adventistas, temos estudado muito pouco o martírio dos primeiros cristãos, o martírio dos valdenses, o martírio de tantos reformadores. Quando estudamos a história de Sanctus, de Felicidade Perpétua, de Wycliffe, de John Hus. Wycliffe não foi um mártir, mas sofreu bastante, mas Hus foi queimado na estaca. Quando estudamos a história dos que foram devorados nas arenas, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: será que teríamos vontade de participar da igreja que aqueles homens participavam? Será que aceitaríamos, o batismo, sabendo onde nós estávamos entrando, algo com um perigo de morte? E o fato é que a modernidade, ela destruiu a igreja, porque quando existe a perseguição, a igreja é purificada. Mas hoje estamos tão confortáveis que temos medo de falar alguma coisa um pouco mais difícil na hora de fazer evangelismo, com medo de afugentar os novos crentes. Mas o período que a igreja mais cresceu é quando ela era massacrada pelo Império Romano. E o período em que ela mais se contaminou foi quando houve paz e prosperidade. O fato de que um soldado romano que buscava paz, que buscava alguma coisa neste mundo, porque quando você chega na idade adulta, onde o brilho da juventude acaba, você quer preencher a sua vida com algo. Então, quando ele via aquele mártir, não irei negar a Jesus, mas era só ele dizer algumas palavras, ele receberia o perdão no processo, ele seria liberto. Era só dizer, Kyrios Kaiser, César é Senhor, mas ele recusava-se a falar essas palavras, porque ele estaria negando o nome de Jesus. E quando a vida daqueles homens eram ceifadas, e um soldado olhando o mártir queimar, ele dizia, o que é que há de tão importante nessa crença, nas doutrinas professadas por essa pessoa, que ele chega a dar a sua vida? O que é que lhe aguarda? O que é que ele tem tanta certeza de que ele pode largar tudo nesse mundo e ao mesmo tempo morrer em paz? Isso é impactante. Agora, a igreja de Laodiceia, que é a igreja que vivemos, ela está distante desse perfil. Acompanhe comigo. Verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio para ungires os teus olhos. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia deixou Jesus pelo lado de fora. A igreja de Laodiceia não tem parte na vida eterna. A não ser que você se transforme em um crente de Esmirna ou em um crente de Filadélfia.
você não terá parte na vida eterna se o seu coração não for purificado das misérias que nos prendem a esse mundo. O que eu quero dizer é que mesmo estando no período da igreja de Laodiceia, você pode ser um crente de Esmirna, você pode ser um cristão de Filadélfia, uma igreja que não possui reprovação. Tiago, como então viviam os crentes da igreja de Filadélfia? Por isso que eu aconselho a gente estudar a vida dos mártires, para entender como é que era a igreja de Esmirna. E hoje eu gostaria de estudar a história de um homem, um pioneiro adventista, chamado John Nevins Andrews. Eu vou compartilhar a minha tela e vou passar alguns slides acerca da nossa mensagem que tem por título O que mais eu posso fazer? John Andrews, ele nasceu em 1829 e ele é considerado hoje como o primeiro missionário adventista oficial. Andrews era um verdadeiro prodígio. Ele conseguia ler a Bíblia em 7 línguas e ele poderia repetir de cor o Novo Testamento. Certa feita perguntaram para Andrews: é verdade que você sabe a Bíblia memorizada? E ele falou: olha, eu não posso garantir o Velho Testamento, mas se o Novo Testamento se perdesse, eu poderia reescrevê-lo. Tamanha era a capacidade de John Andrews. E ele recebeu estudos de Tiago White, recebeu a influência de Ellen White. Em 1856, um pouco depois do grande desapontamento, ele se casou com Angeline e tiveram 2 filhos, Charles e Mary. Charles e Mary, ok? Como vocês podem ver nas datas, Angeline morreu em 1872. 1872. E os filhos de Andrews ainda eram adolescentes, né? Charles tinha aproximadamente uns 15 anos e Mary era um pouquinho mais nova. Mas Andrews não se abateu. Continuou firme como ministro da igreja, pastor do rebanho disperso, que ainda estava espalhado porque a igreja só se organizaria em 1863. Porém, alguns anos depois, houve a necessidade de levantar a missão na Europa, e Andrews embarcou em um navio que partiu de Boston para Liverpool, na Inglaterra, no dia 15 de setembro de 1874. Vocês não imaginam como a igreja era pequena nesse período. Era um rebanho, um pequeno rebanho, composto de aproximadamente 4.000 membros e 28 pastores. Era muito pequeno. Então, eles sentiram a necessidade de criar uma missão para levar a mensagem dos 3 anjos à Europa. E quem nós vamos enviar para a missão na Europa? Quem? Andrews. Você acompanha comigo o mapa e você vê aqui ao lado esquerdo, não sei se eu consigo escrever. Temos aqui os Estados Unidos, a região da Nova Inglaterra, né, fica nos Estados Unidos, na costa leste. E o navio ele vai viajar aqui até para a Inglaterra. E depois de chegar à Inglaterra, Andrews e sua família, eles se estabelecem aqui no meio, na Suíça. Tudo bem? Vamos adiantar? Eu preciso apagar. Ellen White, escrevendo aos crentes na Europa, disse-lhes o seguinte em carta: nós enviamos a vocês o homem mais capaz que tínhamos em nossas fileiras. Andrews era o melhor jovem,
o aluno mais aplicado, o mais culto, o mais erudito. E nós enviamos para a Europa, a pequena igreja adventista envia para a Europa o homem mais capaz que tínhamos em nossas fileiras, porque era necessário proclamar em alta voz o ministério, a mensagem a mensagem dos 3 anjos. E eu me emociono com essa história, porque o campo era difícil, o campo não era fácil. Primeiramente, Andrews levou seu filho Charles, aqui um adolescente, e Mary consigo, e se estabeleceram em Neuchâtel. Só que o parque gráfico não era muito satisfatório, e depois eles foram para Basileia, na Suíça, um local onde se falava o francês. E aqui você pode saber onde ficavam os quartos das pessoas. Deixe-me pegar novamente o lápis. Aqui ficava o quarto de Andrews, aqui ficava as impressoras, e aqui embaixo ficava a sala para os convidados e cozinha. E a partir de então, eles iniciaram a obra de publicações na Europa. Eles começaram a traduzir os artigos que estavam escritos em inglês para uma revista intitulada Le Signe des Temps, que era a revista Sinais dos Tempos, como é conhecida aqui no Brasil. E o trabalho era muito estafante, porque não havia pessoas capazes para escrever novos artigos em francês, então eles traduziam os artigos que estavam em inglês para o francês, aquilo era passado para um revisor, depois era enviado à gráfica, era feita uma amostra, era conferido o trabalho gráfico, e depois era finalmente publicado. E Mary Andrews puxou um pouco da sabedoria do pai, tinha a mesma facilidade para línguas, em pouco tempo ela fez amigas que falavam francês, fez amizades que falavam francês, e ela já estava dominando a língua a ponto de encontrar erros onde o editor nativo da revista não encontrava. Portanto, Mary era de grande utilidade para a missão na Europa. Ela foi uma pioneira adventista adolescente. Acontece que, com o passar dos anos, certa vez Mary sentiu um desconforto na garganta e começou a tossir. E aquela tosse era estranha, mas pensaram, deve passar na próxima semana. Mas a tosse piorava, então levaram Mary em um médico, e depois em outro, e depois em outro, e depois em outro. Porém, todos os especialistas diziam a mesma coisa. Mary contraiu tuberculose. E naquela época, como vocês sabem, a tuberculose era o mal do século. Não havia cura. Raríssimos casos eram os que se recuperavam. Andrews ficou estarrecido. O que poderia fazer se pelo menos pudesse levar Mary para ser tratada no sanatório de Battle Creek, onde o Dr. Kellogg aplicava os remédios naturais de acordo com a luz recebida do espírito de profecia. Andrews foi convidado para pregar em meados de 1878, ele foi convidado que voltasse aos Estados Unidos para pregar nas reuniões da Associação Geral daquele ano. E ele pensa, levarei Mary comigo. Só que ele escreve para Tiago White, presidente da Associação Geral, pedindo autorização para que Mary fosse junto, e prometendo que não gastaria o dinheiro da missão, mas pagaria do próprio bolso a passagem da filha. Andrews chegou ao sanatório de Battle Creek e ali a sua filha foi entregue aos cuidados do Dr. Kellogg, um dos médicos mais capazes da época. E o Dr. Kellogg, depois de fazer tudo o que poderia fazer, avisou Andrews: o caso de sua filha é sem esperança. Estamos fazendo tudo, mas apenas um milagre para salvar a vida de Mary. Mas Andrews esteve ao lado da cama da filha, jejuando, orando.
E o médico dizia, Andrews, não fique tão perto. Mas Andrews dizia, ela é a única pessoa que ela tem no mundo, se eu não puder ficar perto, mas é contagioso, você não pode estar respirando o mesmo ar que ela. E Andrews disse, eu sou o pai, me compete cuidar dela nestes momentos tão difíceis. Com o passar das semanas, Mary Andrews faleceu no dia 27 de novembro de 1878, com a idade de 17 anos. Aqui nós temos uma cópia do diário de John Andrews, assinado por ele, escrito com sua própria letra. Ontem de manhã, às 4h30, minha querida filha Mary faleceu. Essa minha filha me ajudou muito na Europa. E mesmo quando passamos por privação, queria que ela enfrentasse tudo com invencível coragem, com paciência, fé e esperança. O que ela sofreu lá fez com que caísse doente com uma tuberculose que avançou rapidamente. Ela adoeceu quando seus serviços haviam se tornado muito valorosos. Quem há lá que possa se dispor a tomar o seu lugar? E ele termina assim o diário de 28 de novembro com essa pergunta. Andrews sentia estar sendo testado por Deus, estar sendo provado com mão insensível. Aqui é uma imagem do cemitério onde Mary Andrews foi sepultada. E aqui nós temos uma imagem da sua lápide. Mary Andrews, a data do nascimento, a data da morte, e ali, adventista, adolescente, pioneira. Mas uma pessoa, percebendo a dor de Andrews, lhe escreveu uma carta. Foi mostrado que o irmão estava com a cabeça baixa e pesaroso ao seguir Mary até sua última jornada neste mundo. Então vi que o Senhor olhava amorosamente para o irmão. Vi o doador da vida vindo e sua esposa e os filhos ressurgindo de seus túmulos com o esplendor da imortalidade. Sua irmã, que compartilha da sua dor, Ellen White. O filho que estava na Europa também escreveu, pai, não desanime, nós temos uma esperança, e se gastarmos a nossa vida e encararmos a morte precoce, certamente receberemos a coroa da vida. Ânimo, meu pai. E no ano seguinte, o Tabernáculo Daime foi dedicado em abril de 1879, e Andrews, que ainda se encontrava nos Estados Unidos, foi convidado para fazer o sermão inaugural. E alguns dos presentes afirmaram ser aquele, o mais poderoso sermão que o ouviram pregar. Porque Andrews era um homem de fé. Era um homem que não teve por preciosos os tesouros deste mundo, mas procurou entregar tudo que possuía, a missão de pregar a mensagem dos 3 anjos. Andrews retornou para a Europa e começou a escrever novos artigos, escrever livros, traduzir material, e as pessoas sabiam que ninguém poderia ocupar o lugar de Andrews, pois a igreja não possuía ninguém tão capacitado, tão gabaritado como John Andrews. Até que Até que Andrews começou a sentir uma tosse. Resistiu ir aos médicos, mas a tosse se agravava e quando ele foi, o resultado foi o mesmo. Andrews, assim como Mary, você também contraiu tuberculose. Andrews ficou aterrorizado, não podia acreditar, não podia admitir, não podia aceitar que também
houvesse sido contagiado com tuberculose. Ele procurou, trabalhar com mais afinco, porque muitos materiais precisavam ser publicados, muitas pessoas precisavam ser alertadas, os pastores e obreiros precisavam receber treinamento, e sobre Andrews caía todo o peso da missão na Europa. Mas ele foi definhando, não conseguia comer, e então a igreja enviou a mãe de Andrews para que pudesse cuidar dele. E está escrito que certa vez ele deixa o seu escritório e vai até a cozinha, senta na mesa, a sua mãe coloca mingau diante dele, e ele fala assim: se eu pudesse me alimentar, pelo menos se eu pudesse comer, mas eu não consigo. E ele foi emagrecendo, ele foi definhando por causa da doença, mas ele aumentou os seus esforços, porque ele tinha pouco tempo de vida, e queria ter certeza de que estava fazendo tudo o que fosse necessário. Aqui está uma imagem dos seus últimos dias de vida. E ele dizendo a expressão: se pelo menos pudesse me obrigar a comer, e eu teria forças para continuar. Algum tempo depois, ele escreve uma carta para Urias Smith, que então era o editor-chefe da Review and Herald, a revista adventista nos Estados Unidos. E a carta possui um tom, possui uma nobreza de caráter indescritível. Gostaria de ler essa carta com vocês. Prezado Urias, neste momento parece que estou vendo a morte na minha face. Há uma coisa que está me perturbando e que vou expô-la a você como um pedido. Sobre você recaiu a sorte de noticiar a minha morte na revista. Peço-lhe que faça uma nota da maneira mais simples e breve possível. E solenemente eu lhe ordeno, Urias, para excluir qualquer palavra de elogio. Vocês sabem que assim como a revista Adventista no Brasil publica uma imagem e o nome das pessoas que morrem, assim também era a Review and Herald. E Urias John Andrews pediu que Urias Smith fizesse uma menção mais breve possível. Não elogie, não fale coisas que eu não sou. Faço-lhe este pedido porque temo que sua bondosa consideração por mim o obrigue a dizer algo que eu não mereça e que não deveria ser dito. Meus melhores atos têm tido alguns traços de egoísmo, ou neles podem estar faltando o amor a Deus e aos outros. Eu lhe suplico, Urias, portanto, diante de toda a afeição que sente por mim, que você leve em consideração esse sincero pedido que lhe faço. Quem sabe Deus ainda poupe a minha vida, mas aos olhos humanos parece que em breve serei chamado logo daqui. Seu irmão em Cristo, John Andrews. Queridos irmãos, eu gostaria de olhar para vocês agora e dizer que a estatura moral de alguém que escreve uma carta dessa é a estatura dos santos que hão de herdar a vida eterna. É aqueles que estão vivendo à altura da estatura de Cristo, que estão refletindo a imagem do caráter de Cristo sobre esta terra. Que nós possamos ter isso em mente, que nós possamos imitar o caráter de homens grandes, como John Andrews. A história continua. John Andrews foi acamado, ele ainda escrevia sobre a cama, com a ajuda de secretários, de pessoas que colocavam uma mesinha para que ele pudesse terminar os artigos. Mas em breve ele foi definhando e não conseguia mais se sentar, apenas ficava deitado. Imagino eu sofrendo do pulmão, como muitas pessoas hoje, neste momento de crise, estão sofrendo. E então houve um concílio de pastores, por ocasião do mês de outubro. Os pastores se reuniram
na sede da missão e se revezavam no quarto de Andrews, orando, cantando, fazendo culto, reavivando a fé daquele obreiro, trazendo dias melhores para um homem que estava a poucos dias da morte. Até que amanhã de 21 de outubro de 1883, raiou. E Andrews, que estava deitado, pediu caneta e um pedaço de papel. E as pessoas disseram, mas ele já não escreve há dias. Ele não consegue segurar a caneta, ele não ordena os pensamentos. Andrews não estava mantendo a sua... Ele não estava em sã consciência, ele não estava mantendo a sua lucidez, às vezes balbuciava coisas, o seu corpo estava se fragmentando, mas agora ele pede papel e caneta. Aconteceu que os que estavam presentes narram que Andrews havia sonhado com a manhã de 22 de outubro, aliás, com a noite de 22 de outubro, ele havia confundido as datas de 21 para 22 e a sua memória de jovem adolescente que passou pelo grande desapontamento veio à tona. E entre momentos de lucidez e momentos onde que ele não estava com os pensamentos claros, Andrews se envolveu em angústia, achando que Jesus iria voltar e ele não havia feito o suficiente, tantas pessoas para pregar, tantos panfletos para distribuir, tantos livros para escrever, e ele pede caneta e um pedaço de papel. Eu preciso de um pedaço de papel. Quando trouxeram um pedaço de papel, Andrews deixou uma curta nota. Quando os presentes olharam, estava escrito: deixo $500 para a missão na Europa. Os pastores então cantaram uma música, fizeram uma oração e quando pegaram no pulso, Andrews havia ido. Morreu enquanto os pastores oravam. Agora, o que leva um homem a, no último momento de sua vida, escrever uma nota deixando $500 para a missão na Europa? Era porque Andrews tinha uma ânsia na alma. Ele tinha uma preocupação, ele estava se perguntando o que mais eu posso fazer, o que mais eu posso contribuir, como eu posso ajudar a missão. E de repente ele se lembra, será que tem algo que eu não fiz? Ah, existe algo. Eu tenho $500 no banco. Era todo o meu patrimônio. Não enriqueceu com o evangelho. Era a poupança que ficaria para Charles. Mas Cristo está voltando. O que mais posso fazer pela missão na Europa? Ah, tenho $500. Ele pega papel e caneta e escreve: deixo $500 para a missão na Europa. Queridos irmãos, será que já fizemos tudo para a missão neste planeta? Será que já fizemos tudo para pregar o evangelho ou falta algo? Será que estamos prontos para encarar a morte como Andrews estava? Será que estamos prontos para enfrentar uma doença de pulmão como Andrews enfrentou? As pessoas que foram contaminadas na data de hoje, ou ontem, ou essa semana, na próxima semana vão manifestar os sintomas. Vão manifestar uma dor de garganta, uma alergia, uma tosse, dor no corpo, febre. E a maior parte vai se livrar disso. Mas alguns já estão com a sentença de morte sobre si. Quando o vírus entrou no corpo de alguns, eles têm apenas mais 28 dias, 14 dias até manifestar os sintomas, mais alguns dias na enfermaria e mais 14 dias na UTI, pronto. Queridos irmãos, já pensou se algum de nós aqui esteja infectado e temos apenas mais 28 dias de vida? Será que tem algo que você ainda precisa fazer? Será que tem alguém que você precisa pedir perdão? Será que o seu pai, a sua mãe? Será que há alguma mágoa na família? Será que há alguma mágoa com o irmão ou talvez com o filho? Será que
Há alguma palavra, uma carta, algo que você ainda possa fazer para curar essas feridas? Será que existe algo no seu caráter que precisa ser remediado? Você está pronto para enfrentar uma tosse, dificuldade de respirar, como Andrews, e ter a hombridade de, nos últimos minutos de sua vida, se doar completamente para a causa do Evangelho? Essa pergunta, ela deve ser feita. Nós vivemos num momento de crise, e a pergunta do hino que cantamos ressoa em minha mente: na cruz morri por ti, que fazes tu por mim? Eu gostaria de ler a segunda estrofe para vocês, que diz assim: em vão eu não deixei o trono lá no céu, em vão não permutei, aliás, em vão eu não deixei o trono lá na luz, em vão não permutei a glória pela cruz. Por ti deixei no céu meu lar, fui peregrino aqui, não queiras, pois, desculpa dar, que fazes tu por mim. O que nós estamos fazendo por Cristo, na pessoa dos desfavorecidos, na pessoa dos que estão cambaleantes, na pessoa dos doentes, dos enfermos? Teríamos nós capacidade de dar a nossa vida também? Teríamos nós a capacidade de sermos um mártir, como aqueles que eram queimados na arena no segundo século? Ou negaríamos Jesus diante dessa prova? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. E quando Cristo entra na sua casa, você deixa de ser um cristão de Laodiceia para ser um crente de Filadélfia, como Andrews. Ao vencedor, assim como eu venci, dar-lhe-ei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Andrews repousa no pó da terra, mas lhe será dado a oportunidade de se assentar no trono de Deus, porque a serva do Senhor viu que toda a sua família ressurgia por ocasião da volta de Jesus. Queridos irmãos, o que estamos fazendo da nossa vida, as profecias que a vida inteira dizíamos acontecer, estão diante dos nossos olhos. E se essa for a última crise? Tiago, essa é uma crise tão simples, mas nós não sabemos o que acontecerá no fim do ano, ano que vem. Eu particularmente acredito que vão inventar uma vacina e tudo isso vai acabar. Mas todos os elementos necessários para que as profecias de Apocalipse 13 se concluam estão sobre a mesa. Todas as cartas estão sobre a mesa. Todos os eventos que precisavam se cumprir, eles estão. Deus só precisa de um povo preparado para receber a chuva serôdia e dar o alto clamor ao mundo. Eu e você estamos preparados para receber a chuva serôdia. Estamos preparados para sermos torturados, massacrados, cerrados pelo meio, ou quem sabe morrer de um vírus misterioso, assim como Andrews. Gostaria de compartilhar um último texto com vocês. Ele se encontra na meditação matinal Maranata. Página 274. Durante a noite, passou diante de mim uma cena muito impressiva. Parecia haver grande confusão e o conflito de exércitos. Um mensageiro do céu estava em pé à minha frente e disse: chame a sua família. Eu a guiarei. Siga-me. Ele conduziu-me por uma escura passagem através de uma floresta. E depois, através das reentrâncias das montanhas, e disse: aqui você está segura. Havia outros que foram conduzidos a esse abrigo. Disse o mensageiro celestial: o tempo de angústia sobreveio como um ladrão à noite, conforme o Senhor vos advertiu que sucederia. Queridos irmãos, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Nós não temos mais tempo. A Bíblia nos diz que devemos
nos portar remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo quer dizer que precisamos ler aquilo que não lemos em tempos de paz. Remindo o tempo quer dizer que em um dia precisamos fazer o trabalho de 12, precisamos recuperar o tempo perdido, recuperar o tempo em que ficamos dormindo e o evangelho não foi pregado. Remindo o tempo porque os dias são maus. E se estamos cambaleando hoje, se não estamos conseguindo correr com homens a pé, como é que correremos com homens a cavalos? Diz o profeta: se tens medo em terra de paz, como você vai reagir na enchente do Jordão? Irmãos, se as quarentenas e dificuldades do presente momento estão fazendo você reclamar, como vai ser quando vier o decreto que não compra e não vende? Há ainda alguma coisa que podemos fazer para a missão de pregar o evangelho? Há alguma coisa que você precisa fazer pela sua igreja, pela sua família? Que você faça. Aproveite, pois estamos nos últimos momentos deste planeta. Pode ser que toda a profecia retorne e tudo volte à normalidade, para daqui a algum tempo a crise retornar. Ou pode ser que daqui nós vamos até o fim. Que Deus esteja com você e que você esteja uma comunhão tal que quando a crise vier, o anjo possa entrar em sua casa e convidar a sua família para um local seguro, porque Deus nos esconderá no seu secreto e oculto pavilhão, me esconderá. Que Deus vos abençoe. Obrigado, Tiago. Palavras muito solenes para o tempo que estamos vivendo, muito pertinente, e eu dispenso comentários. Eu gostaria que o irmão anunciasse o hino aí, que ele pode colocar para nós na tela. Eu gostaria de cantar o hino 523 com todos. É um hino pouco cantado, por isso eu quero chamar a atenção de vocês à letra. Prestem atenção na letra. Devemos viver à altura dos grandes mártires de Hebreus 11 e da história da igreja cristã. Amém. Envio a ti aos campos da seara, semear, ceifar, sem honras receber, sofrer por mim, ingratidão e escárnio, contigo estou, terás o meu poder. Envio a ti aos corações que odeiam, aos olhos cegos que não querem ver. Gasta-te até o sangue sem combate, prova e lembra todo o meu sofrer. Envio a ti as almas rebentadas, e por alguém ora chora velar. De corações cansados, vai com fervor o meu amor falar. Como o Pai enviou-me a mim, eu envio a ti. Bom, Tiago, pode encerrar para nós com oração? Tudo bem, eu convido a todos aqueles que puderem a nós nos ajoelharmos. Pai Santo que estás nos céus,
aqui está a tua igreja. Tu conheces todos os seus defeitos. O Senhor conhece a cada um de nós. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados se temos falhado. Se há algum pecado não confessado ou para o qual não houve arrependimento ainda, por favor, Senhor, retire-o do nosso coração. Senhor, purifique a tua igreja para que possamos fazer parte da igreja triunfante, aquela que triunfará sobre os poderes constituídos dessa terra, sobre os poderes da besta e da sua imagem, porque temos uma cidade que possui fundamentos, a qual nós estamos aguardando que descerá do céu para nos buscar. Mas enquanto estamos aqui, fortalece-nos para atravessar a crise que assolou toda a terra. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar os desafortunados. Ajuda-nos a ajudar as pessoas como o Senhor as ajudava, a amá-las como o Senhor amou até o fim. Ajuda-nos a estarmos prontos, ajuda-nos a darmos tudo que a tua igreja ainda precisa para terminar a pregação do Evangelho. Ajuda-nos a recebermos a chuva serôdia. Fica conosco e nos dê o poder para vencer. Em nome de Jesus, amém.